Muito boa tarde, professores da banca, doutores. Muito boa tarde a todo o público aqui presente. É uma satisfação incomensurável tê-los aqui. Eu sou o Washington Ribeiro e farei a defesa da minha dissertação intitulada Alice no País das Maravilhas Tecnológicas, uma história sobre tecnologias digitais no ensino de línguas. Era uma vez uma jovem professora de língua inglesa chamada Alice. Todos os dias, ela dava aulas em uma escola regular muito tradicional no Brasil. Um dia, no fim do ano, ela começou a se fazer perguntas sobre como começamos a ensinar língua de forma que ensinamos hoje, sobre o mundo do século XXI, sobre tecnologias e educação. E mesmo com tantas provas finais para corrigir e notas para lançar no seu diário online, Alice não parava de se perguntar por que seus alunos se interessavam tanto por games, por músicas em inglês, por diversos aplicativos instalados nos seus celulares e smartphones, todos, na maioria, em língua inglesa ou língua estrangeira, e não se interessavam por suas aulas, que ela as considerava boas, porque, afinal de contas, ela se espelhava nos grandes mestres que ela teve. Ela acreditava no ensino tradicional, que era aplicado em suas aulas. Era o melhor para se ensinar em uma escola regular. Ela parecia não dar tanto resultado positivo, nem em suas aulas, nem no resto do Brasil, pois os índices de qualidade na educação demonstravam esse problema. Mas ela não parava de se lembrar de vídeos que via no YouTube, onde crianças ensinavam as outras a jogar videogames, todas em língua inglesa. Como isso era possível? Como era possível aprender inglês, mexer na internet e ainda compartilhar com outros jogadores? Quem os ensinava a fazer isso? Quem a ensinaria a fazer isso? Como ela poderia utilizar isso? E essas perguntas não paravam de surgir na cabeça da curiosa professora Alice. Alice, até que de repente ela recebeu uma mensagem no seu WhatsApp. Quer descobrir as respostas a essas perguntas? Siga o Coelho Branco. Bom, é assim que começa essa dissertação, que utiliza elementos de storytelling e a narrativa intertextual dos contos de Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, e também Alice através do Espelho, que foram os dois contos que foram utilizados nessa dissertação. Então, essa dissertação ela faz parte de um projeto de pesquisa sobre a história do ensino de línguas no Brasil, que é o projeto UELB, que é liderado pelo professor José Carlos Paes de Almeida Filho, o meu orientador, por acaso, né, professor? E essa pesquisa é fundamentada com um estudo histórico sobre tecnologias no ensino de língua, com ênfase nas tecnologias digitais. Apesar de ter uma linguagem intertextual, aqui também houve uma pesquisa com embasamento teórico, elementos e registros históricos, quais constituem datas e percussores. Então, no decorrer da dissertação, por ser pautado na história do ensino de línguas, é necessário fazer os registros históricos para fundamentar todo esse trabalho com foco no ensino de língua sempre. A justificativa dessa dissertação está na urgência de se compreender os elementos em que as tecnologias, especialmente as digitais, modificam a maneira de pensar, transformam o jeito de nos organizarmos em sociedade e, claro, também como modifica a forma que a gente aprende. Esta observação aconteceu em diversas ocasiões onde eu prestei consultoria de forma tecnológica e eu sempre escutava relatos dessa forma. Meus alunos passam 24 horas do dia escutando músicas em inglês nos iPods, sabem todas as letras, sabem o que significa as letras, jogam videogames em língua inglesa, assistem séries, muitas vezes sem legenda, ou para ficar zoando as legendas que os canais fazem. E, em contrapartida, na minha sala de aula, eles parecem desmotivados, eles não têm bons resultados nas avaliações que são prestadas e parecem totalmente passivos e resistentes às participações, tanto em atividades elaboradas, exercícios, leituras, deveres de casas. Então, foi com base nessa realidade e com base nessas ações e pensamentos que surgiu a seguinte pergunta de pesquisa. É possível que os recursos tecnológicos atuais
que são capazes de modificar a forma como agimos e pensamos, sejam capazes de modificar a aprendizagem de línguas? Serão tais tecnologias mais que meros recursos dentro do processo de ensino-aprendizagem de língua? Ou seja, o que é considerado recurso tecnológico digital hoje no processo de ensino-aprendizagem pode agir como uma cultura digital? De que forma pode se modificar a maneira como a gente aprende, como a gente ensina e como nos relacionamos? Então, dessa forma, foi proposto o seguinte objetivo geral: compreender se a tecnologia influencia como recurso, ou seja, como algo pelo qual se pode optar ou não em utilizar, ou se o uso da tecnologia se dá como cultura dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, para tentar alcançar esse objetivo e responder a nossa pergunta de pesquisa, foram traçados alguns objetivos específicos. Entender a história do ensino de línguas, identificar os pontos de inserção de tecnologias dentro do ensino de línguas ao longo dos anos e analisar como essas tecnologias influenciaram ou influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, se objetiva compreender como se deu o processo de inserção das tecnologias no ensino-aprendizagem de línguas até chegar aos dias atuais, com as tecnologias digitais. Para tanto, foi desenvolvida uma metodologia de pesquisa que oferecesse melhores caminhos para trilhar cada um desses objetivos. É bom ressaltar que toda dissertação ela tem um viés diferente, então todos os capítulos foram construídos em base nos títulos dos livros de Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho. O capítulo 1 é intitulado Era Uma Vez, o capítulo 2, Na Toca do Coelho, o capítulo 3 é o capítulo metodológico, que é o Campo de Croquet da Rainha, o capítulo 4 intitulado E Quem Foi que Sonhou, que é onde tem análise de toda essa era digital, e por fim o capítulo 5, o depoimento de Alice, que abriga as considerações finais. Quando ela volta, né? Quando ela retorna da sua viagem. Bom, falando sobre metodologia, a gente tem uma pesquisa qualitativa com técnicas de estudo do caso organizacional histórico, com postura êmica. Neste caso, a escola, ou a instituição de ensino, que nem sempre a gente teve escola, mas no decorrer da evolução humana se foi ensinado. Então, o ensino foi o cerne dessa pesquisa. Temos como instrumentos de pesquisa documentos históricos, base de dados de livros, monografias, dissertações, tese, artigos, sites, plataformas colaborativas online, revistas, tanto de cunho específico quanto de cunho geral. Afinal de contas, muitas vezes você não encontra a história registrada em artigos, em teses, enfim. E aí, muitas vezes, a gente teve que abrir mão, por se tratar de um recorte histórico, abrir mão desses conteúdos populares. E utilizou-se também uma prosa em primeira pessoa, a narrativa intertextual, com base nos contos de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho. E para o desenvolvimento dessa narrativa, eu utilizei os elementos de storytelling, que é algo novo, relativamente novo no nosso meio acadêmico, que é utilizado para contar histórias de maneira relevante e criativa, utilizando assim, tentando trazer o leitor para mais próximo do que você está tentando passar, fazendo que a aprendizagem vicária, que a gente tanto ouve falar nas nossas aulas, seja mais eficiente, uma vez que as pessoas que leem podem se sentir atraídas pelaquela história. O marketing usa muito isso para fazer comerciais, o cinema, as séries de TV utilizam muito essa narrativa, esse storytelling, que é descrita em detalhes no capítulo metodológico. E também houve uma ressignificação dos cenários e personagens de Alice. Foi preciso fazer uma contextualização para que a história das tecnologias e o ensino de línguas e Alice tivesse relevância, tivessem uma consistência. Bom, eu vou descrever alguns personagens que foi utilizado dentro dessa narrativa. A professora Alice, que é a protagonista da história, que tem acesso a tecnologias digitais, mas que ainda não se apropriou desses conhecimentos para utilizar dentro de sala de aula. Então, o cerne dessa história é a aventura que ela vai percorrer para que ela consiga atingir esse objetivo e responder as perguntas de pesquisa, objetivos gerais, objetivos específicos. Tadinha da Alice, né, gente? A coordenadora da escola, que... desculpe. Enfim,
Nas técnicas de storytelling é necessário ter um antagonista, ter um vilão. Então, no caso, é a coordenadora da história, que no mundo de Alice é a rainha. Betinho Bedel, que é o coelho branco, quando a Alice passa o portal. E na escola de Alice é o cara que controla o tempo, o Bedel, né? Aquele que controla o tempo. No País das Maravilhas é o coelho branco. E no mundo real, o Betinho é o que leva a Alice até o portal para que ela comece a fazer a aventura. E dentro do País das Maravilhas é aquela que fica trabalhando a curiosidade da Alice. A Midioteca, né, Roger Rabbit, que é onde é o portal de entrada e onde ela chega no País das Maravilhas, que ressignificado fica a floresta do País das Maravilhas tecnológicas. Os gêmeos Bit Byte, que representam a tecnologia digital. Aqui um rápido parênteses explicando sobre tecnologia. A tecnologia digital, ela armazena as informações hoje de uma forma diferente do que a gente está habituado há milhões de anos. Com a fala, era sempre armazenado no ser, na mente. Com a escrita, passou a ser armazenado em objetos. Com o digital, a escrita passa a ser feita de forma diferente. Então, essa adequação é representada pelos gêmeos Bit Byte, que na história sempre fala sim, não, que significa o ligado e desligado no ambiente tecnológico. 1 e 0 são os impulsos elétricos, 1 e 0 ligado e desligado. Okay? O gato representa a internet, que some, desaparece, e assim como a internet... não tem sinal, cadê o 3G, cadê o Wi-Fi? E assim como a internet, ele tem resposta, mas exige as perguntas corretas de Alice. E por isso ele sempre a confunde para que ela se questione e construa um senso crítico. Lançamos mão também do jogo Candy Crush, eu não sei se vocês já jogaram, um joguinho de docinhos, né? Que representa a gamificação, ou seja, de alguma forma envolvente e lúdica, se usa as técnicas de gamificação para fazer com que a aprendizagem fique mais sutil, mais gostosa de se ter. O bosque representa a academia e o espaço de desenvolvimento da ciência, e apesar de denso, oferece muitas respostas importantes na caminhada do saber. A lagarta azul representa a academia, no nosso caso a linguística aplicada, e tem o papel de oráculo de Alice. Então ela chama a Alice de garota burra, porque ela não está conseguindo entender como utilizar aqueles caminhos que ela está adquirindo, e ela fica sempre martelando a Alice, que a Alice consiga tirar proveito daquilo e formar o seu senso crítico. E o Chamaluco representam ciclos tecnológicos, que eu vou falar em seguida, são ciclos de tecnologia que a gente teve na humanidade. Cada personagem do Chamaluco, o Chapeleiro, a Lebre de Março, a Preguiça, tem uma conotação dentro desses ciclos, a oralidade, a escrita e o digital. Bom, e por fim, o conselho de classe, que é onde o último cenário do storytelling, quem já participou de um conselho de classe sabe que essa imagem representa bem, né, essa ideia, que é onde a Alice vai transpor aos colegas todos os elementos que ela teve na sua saga, onde ela vai trazer todas as informações do País das Maravilhas tecnológicas. Ufa, né, gente? Bastante coisa, né? Uma construção, né? Bom, enfim, só recapitulando. Nós temos uma dissertação que é alinhada a um projeto de pesquisa, a história do ensino de línguas no Brasil, a ELB, e a gente utilizou técnicas de storytelling para juntar essas histórias junto com as tecnologias e trazer o leitor mais para perto, fazer com que ele se sinta parte dessa história. E aí, dessa forma, nós chegamos ao capítulo da resenha teórica, né? Que é a toca do coelho. Neste capítulo, a Alice descobre que os conceitos de tecnologia não estão somente relacionados aos itens como computadores, smartphone e outros dispositivos. Como é muito comum, a gente falou, detesto tecnologia. Né? É uma afirmação muito comum hoje, mas as pessoas esquecem que o livro, a cadeira, o quadro, nada disso é natural. Até a voz, a forma de se expressar não é natural. As pessoas desenvolveram tecnologias. Então ela descobriu que tecnologia significa a razão do saber. Em outras palavras, o estudo da técnica, o estudo da própria atividade, do modificar, do transformar e do agir. E isso é importante para que a gente entenda os desenvolvimentos das técnicas de transformação e mudanças envolvidas nesses artefatos que propõem.
inclusivamente as tecnologias para as mais comuns do cotidiano, como que as pessoas se organizam, como que elas se comunicam, como se elas se relacionam e aprendem no mundo. E a partir deste conceito de tecnologia foi possível perceber 3 grandes ciclos tecnológicos que impactaram a nossa civilização: a fala, a escrita e o digital. A fala, por volta de 5.000 anos, os historiadores não têm como datar isso precisamente, mas foi quando o homem começou a desenvolver o processo de organização e a utilização de signos que deu origem à linguagem. Olha que importante isso. Só a partir deste momento que essa oralidade se transforma em linguagem. Aí eu acho que, inclusive, nasce a linguística aplicada, porque nós trabalhamos com linguagem. Está adormecido até um determinado período da história, mas é linguagem. A escrita aconteceu por volta de muito tempo também não é preciso datar, mas era feito em cavernas, pedras, pergaminhos, escribas, até que um cara chamado Johannes Gutenberg, por volta do ano de 1450, criou a prensa e possibilitou que os conhecimentos fossem impressos em papéis, e aí a gente conseguiu ultrapassar uma barreira de espaço. As pessoas não precisavam se comover mais num lugar, o livro podia ir e isso tinha uma disseminação muito maior. E a era digital, que começa no início do século, com pensadores, estudiosos, prevendo todo esse momento, mas não tinham recursos naquele momento para criar, até que em 1946 cria-se o primeiro computador, na década de 70 é criado a popularização, as pessoas começam a ter computadores em casa, o PC, e permite que novas formas de produção e conhecimento da disseminação da informação na atualidade. Então, lembrando, a fala transporta o conhecimento de forma sempre síncrona, ou seja, eu estou aqui falando para vocês hoje. Quem não está aqui não vai receber esse conhecimento que eu estou passando, essa comunicação que eu estou passando. Se eu estivesse escrevendo ao invés de falar, essa construção do conhecimento poderia ser passado para outras pessoas. Olha, está aqui, leve para os seus alunos em Goiânia, leve para os seus colegas, e o conhecimento é passado. E esse conhecimento é passado de forma assíncrona. Não necessariamente a pessoa precisa estar presente. O digital veio juntar essas duas formas. Hoje eu posso utilizar um dispositivo como esse e falar de forma síncrona ou assíncrona, posso escrever, posso transportar a oralidade aqui para dentro. Então, a importância do digital e como isso foi criado. Mais importante para o nosso recorte da nossa dissertação é entender a linguagem digital e como ela pode proporcionar ao aluno e ao professor possibilidade de interagirem de forma inédita, da forma que eu falei. Só um exemplo, eu tive orientações com um professor na Europa e eu em minha casa na Ceilândia, de forma síncrona, em tempo real. Só precisávamos sincronizar o fuso horário, que eram 5 horas de diferença. Mas era a mesma coisa de estar presente, tinha imagem, tinha voz, tinha emoções, tinha sentimento. Então, portanto, esses movimentos sociais transformados pelas tecnologias também impactam de forma com que as pessoas ensinam e aprendem, né? Como foi possível perceber durante os 3 ciclos das evoluções tecnológicas que marcaram a história da humanidade. Então, com essas assertivas, essa pesquisa teve um olhar, essa dissertação, teve um olhar mais detalhado nos últimos 30 anos da história das tecnologias digitais, para entender melhor como esse período, como que funcionou esse período e como vai funcionar a internet. É bom fazer um recorte aqui. A internet se dá hoje como 1.0, 2.0, 3.0, ou web semântica. E Levi disse que essas nomenclaturas são desnecessárias, porque ele considera que o ciberespaço é um ambiente de comunicação e interação. E a cada momento que ocorre essas interações, a gente consegue construir um significado melhor para o conhecimento. Existe uma outra nomenclatura utilizada por alguns autores que diz que há educação 1.0, 2.0 e 3.0. E elas não têm referências com a internet 1.0, 2.0, 3.0. A educação 1.0 foi criada lá no início da produção agrícola, quando surgiu a necessidade de treinar pessoas para que elas ficassem melhor para o mercado agrícola. Quando veio a Revolução Industrial, no século XX, rompeu-se um paradigma
pedagógica e foi lançado a Educação 2.0, baseado nos modelos e na forma com que o mercado industrial vivia. Então, as escolas passaram a ter sinais, as escolas começaram a ter cadeiras enfileiradas, começaram a ter séries por anos, um ambiente que é muito comum para a gente hoje, né? E isso tudo foi baseado naquele momento industrial. Hoje, a economia vive um novo momento, a do conhecimento, e tem exigido que as escolas se transformem de forma que nasça uma educação nova, uma educação 3.0, baseada na produção, na colaboração, no compartilhamento e na democracia participativa. Temos também que falar sobre o ensino de línguas, obviamente, né? Como que foi todos esses... Vamos falar só sobre tecnologias, não sobre ensino de línguas. Vamos falar assim. Então, todas essas evoluções tecnológicas, todas essas revoluções sociais também tiveram efeitos sobre o ensino-aprendizagem de línguas. E em cada ciclo tecnológico, oral, o escrito e o digital. As tecnologias vigentes em cada época transformou os métodos e a abordagem de se ensinar e aprender línguas. O método tradicional, ou também chamado de gramática-tradução, foi aportado no que tinha de mais tecnológico na época, o livro. A gramática, né, era o livro, era o que mais tinha, né, de significado. No final do século XIX, no início do século XX, surgem os métodos estruturalistas. O primeiro deles, chamado de método direto, que usava como base a tecnologia do áudio. O que tinha mais, né, o gramofone, as gravações em fitas cassetes. O método estruturalista mais popular, chamado de audiolingual, surgiu no meio do século XX, incorporou várias tecnologias multimídias com contexto pedagógico. Este importante e inovador método, na época, o audiolingual, só exercia o caráter de dos recursos de elementos visuais e gravados que aportava o método, mas que foram fundamentais para mudar a história do ensino naquela época, certo? Já a abordagem comunicativa, que surgiu no final do século XX, por ter um escopo mais na filosofia da interação social, que rege as ações de ensinar e aprender, abriu enormes possibilidades de interagir com o contexto tecnológico de maneira mais autêntica e interativa, como livros, jornais, TV, a interação real que acontece na internet, por exemplo. Atualmente, no século XX, no século XXI, o ensino-aprendizagem de língua segue essa mesma tendência, né, das próprias evoluções tecnológicas, ou seja, há uma presença do ensino híbrido, que alterna o on e o offline, de maneira quase que natural, e de acordo com as necessidades de aprendizagem dos processos de convergência entre mídias de cada pessoa, né? O que tem uma completude com as descobertas tecnológicas do passado, do presente e do futuro. E o importante é entender que toda vez que há um ciclo tecnológico desse, o nosso corpo biológico também vem configurado para fazer adaptações e essas mudanças que são ocasionadas com essas revoluções tecnológicas. Ou seja, o nosso corpo também converge se for preciso. Assim como é a linguagem. Por exemplo, um americano ele consegue fazer a utilização de certas articulações da boca que a gente que nunca falou inglês ou que não nasceu lá consegue fazer. Então, é o corpo que se adequa com a necessidade da linguagem. Então, para entender os efeitos das revoluções tecnológicas na sociedade, é fundamental para a nossa evolução não observadas de um ponto apocalipse. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Então, precisamos ter um meio termo para isso. Então, a gente precisa entender que a nova tecnologia não substitui as anteriores, elas vêm convergindo em ciclos tecnológicos. A oralidade nunca deixou de existir. E a gente cada vez mais fala. Cada vez eu recebo mais mensagens aqui no meu smartphone de pessoas falando comigo. Então, elas vão se conectando e se interfaceando conforme elas vão coexistindo. Chegamos ao capítulo 4, e quem foi que sonhou? E é uma descrição da análise de dados, tem diversos elementos, recursos digitais que tiveram efeitos mais significativos nesses últimos 30 anos da história da tecnologia e da evolução humana. Neste ciclo digital, a peça mais fundamental para fazer a conversão dessa linguagem do I/O, do ligado e desligado, é o computador. Alguns exemplos de computadores. A gente tem um computador pessoal, que foi utilizado já em 1960 na Universidade de Illinois, em projetos
acadêmicos. Aqui no Brasil, a UFRJ utilizou o computador pessoal em 1966. Em 1982, aconteceu o primeiro seminário de informática na educação, que deu base a um projeto chamado Educom. Então, desde 82, acadêmicos já se preocupavam com essas questões de informática que chegando nas salas de aula. A necessidade da mobilidade fez com que surgisse o notebook, ou o desktop, ou o laptop, né? Hoje a gente utiliza, muitos devem ter aí dentro das suas próprias mochilas. E em 2010, um projeto do governo chamado UCA, um computador por aluno, fez uma compra de série não desse, tá, gente? Mas uma série de... Felizmente, a gente tem alguns exemplos nos Estados Unidos, algumas escolas, até aqui no Brasil, algumas escolas já equipadas com equipamentos mais de ponta. Né? Mas como é um processo de licitação, sempre é o preço mais barato, enfim, a gente ainda está engatinhando nisso, né? Um outro computador que a gente às vezes não se toca, que é um computador, é o celular. E um vilão. Semana passada, inclusive, um juiz deu um ganho para que a professora recolhesse todos os celulares na porta da sala e não utilizasse aquilo lá dentro. Com o argumento de que aquilo gera distração, que esse celular gera distração, que os alunos não se concentram, enfim. Mas a gente, por falar de tecnologia, a gente tem que trazer sempre coisas positivas. Então, ao invés de trazer e ficar com esse exemplo negativo, eu trago o exemplo da professora Giselda dos Santos Costa, que defendeu em 2013 esse trabalho, é a tese de doutorado dela, Mobile Learning, né, explorando potencialidades com o uso de celular no ensino e aprendizagem de língua inglesa como língua estrangeira com alunos da escola pública no interior do Piauí. Não sei se alguém já teve o trabalho, a oportunidade de conhecer o trabalho da professora Giselda. Rapidamente, ela é professora de inglês e percebeu que, quando ela sempre fazia as atividades, precisava do dicionário. E ela percebeu que os alunos não traziam. Então, ela começou a ficar na porta da sala de aula e começou a dar pontos negativos para os alunos que não traziam o dicionário. E aí passou um aluno por ela, com o celular na mão, né, obviamente, mandando um SMS, e aí trouxe o dicionário? Não. Mas o celular você não esquece, né? Ela professora, mas o celular é diferente. Aí deu uma luz para ela. Uai, como assim o celular? E ela começou a pesquisar e percebeu que todos os alunos, mesmo com situações não tão privilegiadas, tinham aparelhos celulares. E ela fez pesquisas e descobriu que era possível instalar no celular. E há uma diferença entre smartphone e celular. Eu vou já falar sobre isso. Mas ela descobriu que no celular era possível instalar, sim, um dicionário. Então, ela levou isso para a sala de aula, trabalhou em conjunto com seus alunos e, colaborativamente, obviamente, descobriu como se fazer. Ela leva carregadores, cabos, faz transferência via Bluetooth, infravermelho e conseguiu instalar o dicionário. E, a partir de então, eles não esqueciam mais, porque não esqueciam o celular. E aí ela começou a bolar atividades que levavam em consideração o uso das tecnologias, e todo esse trabalho está descrito nesse trabalho dela. Ela tem um site, depois se vocês quiserem eu posso passar. O smartphone, que também é um vilão, também não existe projetos de governo para entrar com ele dentro de sala de aula, ele é um pouco melhor que o aparelho celular, porque ele oferece um sistema operacional mais robusto, é possível ter uma loja de aplicativos, e as lojas de aplicativos oferecem diversos aplicativos educacionais para que você possa utilizar da maneira que achar conveniente. Tem uma maior capacidade, grava, filma, tira fotos, tem conexão Wi-Fi, 3G, 4G, se a operadora estiver disponível na época, né? Mas continua sendo vilão. E esse é um tablet, ele foi lançado em 2010, e menos de 2 anos após o seu lançamento, ele já estava com projetos para ser inseridos em sala de aula. Muitos, na época que lançaram o tablet, disseram, olha, mas isso parece um smartphone grande. E existem muitas tecnologias, existem muitas similaridades. Mas, mesmo assim, as pessoas que decidem, né, lá no governo, decidiram utilizar o tablet, e a gente tem vários exemplos de escolas que estão recebendo esse equipamento. A gente falou da... Hã? Que também não é esse, tá, gente? Esse é um tablet da Apple. Tem algumas escolas que oferecem também. A gente falou da parte do hardware, o computador. Existe uma camada que interfaceia e faz a comunicação com o computador para passar as instruções, que a gente chama de parte lógica, o software, né? E aí, dentro dessa parte lógica... sim, antes disso,
Aqui é um trabalho de um pesquisador de Nova York chamado Jim Langle. Ele mostra aqui, baseado logicamente nas datas dos Estados Unidos, quando cada tecnologia surgiu, qual foi o ano da criação, quando ela começou a ser utilizada na indústria, a diferença em anos, quando ela passou a ser utilizada totalmente na escola, então livro somente e o lápis ou a caneta. As demais tecnologias não são usadas totalmente dentro de sala de aula, e a diferença também para anos. E aí ele lançou em 2013 e ainda não tinha estudos conclusivos sobre o tablet, tá? Bom, então agora vamos falar da parte lógica, né? Alguns pontos importantes a serem considerados. Convergência, dentro da parte lógica, que é onde teremos acesso às informações de forma não linear, em um único ambiente, sem a necessidade de migrar de uma mídia para outra. Então hoje, essa apresentação, por exemplo, ela está aqui no meu desktop, ela está na nuvem, eu posso acessar do meu celular, eu posso acessar da televisão. Daqui uns dias eu vou poder utilizar meu óculos, Google Glass, usar meu relógio, e a gente não sabe onde que vai parar essa convergência, né? Então esse é um bom exemplo de como a gente pode fazer a migração dentro das convergências. A conectividade, que quando o 3G deixa a gente conectar, ou o AGVT ou a NET deixa a gente conectar, gera uma possibilidade de interligar computadores remotamente e fisicamente distantes, né? Que foi o exemplo que eu dei no caso da comunicação que eu consegui fazer com o meu orientador à distância, mas não tão distante, né? Ele estava próximo. Alguns exemplos disso: e-mail, chat, EAD, mais recentemente MOOCs e crowdlearning, blogs, podcasts, editor de áudio, o próprio Google, são exemplos de conectividade. Um exemplo, uma atividade que foi proposta para juntar todos esses elementos. Uma professora tinha um problema numa prova oral, ela é professora de inglês, e sentia que os alunos, no momento que iam fazer a prova oral, eles ficavam meio travados, não conseguiam dar respostas boas, não conseguia desenvolver bem a atividade da avaliação oral. E ela me chamou e a gente fez uma análise junto com os alunos e percebemos que a gente poderia inserir um editor de áudio para fazer a gravação das provas orais. A interação era feita via blog, a professora gravava as perguntas, os alunos chegavam no laboratório de informática, escutavam pelo blog as perguntas, gravavam, escutavam suas vozes, viam se aquela pergunta estava de acordo, poderiam regravar. No final da atividade, fechavam o arquivo, mandavam via e-mail para a professora escutava a prova, dava um feedback sempre na língua-alvo, devolvia e colocava no blog. Então os alunos tinham, de um lado, a prova que tinha sido feita, do outro lado, o feedback, e podiam ainda interagir dentro do blog, conversando sobre a avaliação com os outros alunos. Entendeu? Então, isso é um exemplo de como foi construído utilizando toda essa conectividade em prol do ensino de línguas. A interatividade. Hoje, historicamente, as mídias de comunicação sempre promoveram essa interação entre os seres humanos, certo? Segundo Marta Gabriel, ela afirma que o surgimento de 4 telas, o cinema, a televisão, o computador e o celular, os dispositivos móveis ou smartphones, foram responsáveis por essa mudança de interagir que as pessoas têm. Hoje, essa semana também eu recebi uma imagem que tinha uma calçada 2 faixas, uma faixa para quem não estava usando smartphone e para quem queria andar digitando no seu smartphone. Isso é uma forma de interatividade. E o expoente dessas interatividades são as redes sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Wikipedia. Um exemplo dessa forma de interatividade é o Khan Academy, eu não sei se todos conhecem, mas é um projeto onde o Salman Khan, que é o mentor desse projeto, grava vídeos e disponibiliza para que o aluno veja quantas vezes ele quiser. Embaixo tem os comentários onde os alunos podem postar suas dúvidas, os próprios alunos, colegas de outros lugares podem sugerir comentários em relação àquilo. Então, essa interatividade ela acontece de forma assim. Parece que é somente trazer a sala de aula para a internet. Não é isso que ele propõe. Ele propõe uma interatividade, uma forma de mostrar que é possível criar conhecimento colaborativamente. A gamificação, que é
a gente já falou sobre a gamificação, que é utilizando não os elementos ruins da gamificação, como a pontuação, e isso a escola já faz hoje. Pontua, ranqueia os alunos, dá números para eles, né? Despersonaliza totalmente o aluno. Usar os elementos mais sofisticados da gamificação, como é o storytelling, a construção colaborativa. E, por fim, a cultura digital. E a cultura digital é um espaço aberto de vivência dessas formas de relação social no espaço planetário. As dimensões de criação, produção e difusão de ideias são potencializadas pelo modo como as diferentes culturas se manifestam e operam na sociedade em rede. Então, é um conceito de cultura digital. Então, depois de viver todas essas aventuras no País das Maravilhas Tecnológicas, Alice se encontrava da mesma forma que começou a história quando entrou na Toca do Coelho. Ela estava caindo, caindo, caindo. E, de repente, a curiosa professora Alice escutou. Acorde, Alice! Eram os berros da coordenadora da escola, que a pegou no flagra no meio de um sonho. Alice acordou com um sorriso no rosto e disse, a senhora não vai acreditar, mas tive um sonho muito curioso. E a coordenadora riu com sarcasmo e disse, tenho certeza que teve, senhora, dona sonhadora. Agora corra, porque já está atrasada para a reunião do conselho de classe. Alice deu um pulo da cadeira e correu para a sala de reuniões. E foi então que, no caminho, Alice se perguntou por que havia iniciado toda a aventura no País das Maravilhas Tecnológicas. Tudo aconteceu porque ela tinha uma dúvida. É possível que os recursos tecnológicos atuais, que são capazes de modificar a forma como agimos e pensamos, sejam capazes também de modificar a aprendizagem do ensino de línguas? Serão tais tecnologias mais do que meros recursos tecnológicos dentro do processo de ensino-aprendizagem de línguas? E então, Alice percebeu que tinha sido exatamente tudo isso que ela conhecera, que ela começara a aprender, naquelas aventuras, num sonho tão curioso. Eureka! Agora tudo faz sentido. Como eu não tinha percebido isso antes, Alice ficou tão feliz que ao invés de manter essa alegria somente em seus pensamentos, acabou saindo em voz alta. Quer dizer alguma coisa, professora? Disse a coordenadora, extremamente incomodada de ser interrompida pela a felicidade incontida de Alice. Então, tomada por ideias e atitudes, a professora Alice colocou-se a compartilhar o conhecimento que tinha adquirido com todos os colegas que estavam presentes. Por meio da história, foi possível perceber que as tecnologias mudam, evoluem e são capazes de iniciar novos ciclos de produção e circulação do conhecimento. A humanidade foi marcadamente transformada por três grandes tecnologias. A oralidade, como um sistema de linguagem que organizou o mundo em civilizações, a escrita, como registro do conhecimento para além do espaço e tempo presente, e o digital, que tem produzido novos processos na produção do conhecimento e aproximação de pessoas e culturas na direção da democratização social. Aliás, a linguagem é um fator primordial nesses círculos tecnológicos, pois a tecnologia em si não modifica o ambiente. Ou seja, a linguagem que cria a interface das interações humanas traz sentido às tecnologias, pois somente de uso de maneira criativa e significativa das inovações tecnológicas pelo homem é possível perceber a importância desses artefatos no desenvolvimento evolutivo da humanidade. Portanto, muitos críticos estão certos em dizer que equipar uma sala de aula com diversos equipamentos tecnológicos não resolve o problema do contexto escolar. Eles estão corretos, pois esses dispositivos por si só não trazem mudanças. É preciso que esse uso seja verdadeiramente transformador e seja feito pelo usuário, que no caso do nosso ambiente pedagógico é o professor. O foco, portanto, não são os artefatos tecnológicos ou a discussão do que é melhor ou pior, se é o computador, se é o tablet, se é o Facebook, se é o Twitter, se é o Instagram.
ou o YouTube, no processo de ensino-aprendizagem, mas sim como essas tecnologias digitais funcionam para melhor obtenção dos benefícios esperados para a educação. Não é a tecnologia que é a mais importante, e sim as pessoas envolvidas no processo. As conexões entre as pessoas, que mediadas por essas tecnologias digitais, têm transformado a maneira com que as pessoas se informam, se comunicam, aprendem e desenvolvem o exercício da cidadania cada vez mais conectado numa amplitude global. Eu destaco ainda que o objetivo dessa pesquisa não se trata em defender a substituição do professor menos tecnológico pelo mais tecnológico, e nem decretar o fim da escola, já que não atende os anseios dessas gerações mais conectadas. Na verdade, o que se propõe é transbordar os limites que separam as pessoas das coisas e a convergência da vida real no mundo digital, e não aceitar o virtual como um equívoco ou um sinônimo de recurso supérfluo que posso ou não optar em utilizar em minha sala de aula. Compreender que a tecnologia, especialmente a digital, tem o poder de transformar a sala de aula pode fazê-la convergir com as características da utilização nas bases significativas internacionais. Ela pode criar novas formas de pensar, as condições de aprender e ensinar uma nova língua, e novas formas de conduzir a formação dos agentes nesse processo. Cria novas formas de despertar ideias. Nós temos o privilégio de viver e sermos todos, mas eu disse todos mesmo, tá? Protagonistas dessas histórias, de experimentar o famoso jargão educacional, saber fazer a diferença. Temos a verdadeira oportunidade de não mais esperar eternamente que o sistema opere de cima para baixo, de que haja mudanças. Os meios digitais estão disponíveis. Vide o caso da professora Gisele. E eles estão disponíveis para que a gente não precise esperar mais. O momento é nosso. Nós podemos reconfigurar toda a estrutura da escola, da educação, porque nós temos força. Isso, como foi visto na nossa primavera brasileira, com as manifestações marcadas em julho do ano passado, os cidadãos pobres e ricos desejam educação de qualidade, seja pública, seja privada. E o momento pede mudanças. As pessoas pedem mudanças, os alunos pedem mudanças, os professores podem mudar. A escola consegue mudar. É só ser curioso e descobrir que as dezenas e centenas de iniciativas educativas, formais e não formais, que já criaram coragem e estão construindo uma nova educação para o século XXI. Exemplos não faltam. Parceiros para levar essas ideias à frente não faltam. Estamos numa cultura digital, na cultura da colaboração, do compartilhamento. Nós só precisamos lançar mão dos meios e nos conectarmos e começarmos a ação. Porque sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Obrigado.